Senhor. Amados, vamos abrir em Isaías, capítulo 10. Isaías capítulo 10, nós vamos ler do versículo 5 ao 19. Amém? Nos é dito assim: Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, e dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir e desagarrar não poucas nações, porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Ramate como Arpade, e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e a seus ídolos, não farei igualmente a Jerusalém e a seus ídolos? Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros. E como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que as levantam? Ou o bastão levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a Tisica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se desfinha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Senhor, nos colocamos aos teus pés como Maria, para aprendermos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos a ministração do Espírito Santo no nosso coração. Como um servo do Senhor orou no início da reunião, e seja a palavra para nos consolar, para nos exortar, palavra sobre santificação. Senhor, independente, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos prosseguir em conhecer o Senhor. Nós Te queremos, Senhor. Nós Te buscamos nessa noite. Senhor, revela a Tua face para nós.
Por meio da Tua palavra é que nós te conhecemos. Na Tua palavra nós vemos a Tua face. Tua palavra revela as Tuas características, quem o Senhor é, o seu propósito. Por isso, Senhor, diante do que acabamos de ler, querido e amável Espírito Santo, nos dê espírito de sabedoria e revelação. Revela ao nosso coração aquilo que está no coração do Pai, para que seja ministrado aos nossos corações, Senhor. Senhor, diante da Tua palavra, nos faça humildes, reverentes, pois a Tua palavra é suficiente. Não precisamos de filosofias, não precisamos de palavras motivacionais, não precisamos de inteligência artificial, não precisamos de nada dessas coisas. Nós necessitamos da Tua palavra. Tua palavra é suficiente. Tua palavra é tudo, Senhor, que precisamos. Somente a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ministre aos nossos corações, Pai. Amarra o diabo, amarra os demônios, leve embora toda a sonolência, todo entorpecimento que caia por terra em nome de Jesus. Nos dê uma mente sóbria para raciocinarmos, meditarmos e contemplarmos a Tua sagrada palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, dando continuidade ao estudo de Isaías, o André compartilhou até o verso 4 do capítulo 10, falando sobre a profecia contra o reino de Israel. Meu encargo é falar, então, sobre a soberania do Senhor e os pecados da Síria. Em particular, a jactância do rei da Síria e também da própria Assíria. Lembrando os irmãos sobre o tema central do livro de Isaías. Os irmãos lembram? Qual é o tema central do livro de Isaías? O que é tratado durante todo o livro de Isaías? Alguém se arrisca? Oi? Juízo. Tem também o juízo, mas é em relação ao atributo do Senhor. Por que o Senhor julga? Porque Ele é justo. Ele é justo porque Ele é santo. Então, o tema central do livro de Isaías é sobre o santo. 26 vezes é citado sobre o santo de Israel. Isso em todo o livro de Isaías. Por que isso eu estou falando para os irmãos, trazendo à memória, luz, a memória nossa? Porque o Senhor tem falado sobre a sua santidade. Muito tempo já. Domingo passado, o Senhor falou sobre a santidade dele diante da mesa, a seriedade que temos que ter com a mesa, porque a mesa expressa a santidade do Senhor. Então, é uma palavra cirúrgica, espiritualmente falando. É uma palavra que vem fazer cirurgia nos nossos tumores, arrancar, tirar todos os tumores dos nossos pecados. É uma palavra que nos confronta contra o nosso ego, contra os nossos pecados, mas também devemos nos alegrar por isso, irmãos. Por que nos alegrar? Porque o Senhor tem falado sobre a sua santidade nessa Assembleia. Podemos muitas coisas em relação ao Senhor. O Senhor tem nos abençoado grandemente, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos mantido empregados. Mas nós oramos, nós louvamos o Senhor. Sua face eu quero ver. Como é que nós vemos a face do Senhor? Qual é a maneira de eu ver a face do Senhor? Santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então é motivo de nós nos alegrarmos no Senhor por Ele ter, durante todo esse tempo, ter falado ao nosso coração sobre seu atributo, a sua santidade, sobre o santo, sobre quem Ele é e o que Ele requer de mim e de vocês. Então,
O tema central de todo o livro de Isaías é o Santo. Eu acho que apagou por conta da gravação, né? Mas confesso que para mim aqui tá forçando a vista. Então, é sobre a santidade. Vimos a profecia contra o reino de Israel, o André compartilhou isso, e agora dando continuidade, no 5, versículo 5 ao 19, nós vemos agora o Senhor, a profecia contra a Síria. Lembrando, Judá, sírios e a Síria, acima. E começa com Ai. Os irmãos lembram que Ai, essa pequenininha palavra Ai, o que se refere, o significado dela? Advertência. Que nem quando alguém se machuca. Ai. É juízo, punição. O oposto de bem-aventurado, como o Adriano compartilhou. Bem-aventurança é os abençoados. Ai é juízo, é punição. Então começa agora o julgamento, a profecia julgando a Síria. Do versículo do 5 ao 11 fala sobre a jactância da Síria. Jactância é vanglória, vangloriar em si mesmo. Então, fala que, no verso 5, fala que a Síria é o cetro da ira do Senhor, a vara em sua mão, o instrumento do seu furor. Ou seja, a Síria, ela é um instrumento do Senhor. No sentido figurado, ela é a sua vara, do qual o Senhor usa para julgar, para punir as nações. Em Isaías capítulo 7, 20, nós vimos que a Síria, ela também é a navalha de Deus, que Deus usaria a Síria como uma navalha para cortar as barbas de Israel. E lembrando que quando um judeu sem barba, para eles era motivo de vergonha. Então, que Deus ia trazer a vergonha para a nação de Israel. Em Jeremias 51, 20, a Síria ela é como um instrumento do Senhor, como um martelo de batalha de Deus. Então, mais uma vez aqui é uma referência da Síria como um martelo de batalha de Deus. Então, vemos que ela é a vara, vimos que ela é a navalha, vimos que ela também é um martelo. Então, ela é como um instrumento na mão do Senhor. E o Senhor usou a Síria para julgar as nações idólatras. Porém, na sua arrogância, na sua cegueira, na sua jactância, os assírios não atribuíram o seu poder a Deus, mas assim mesmo o seu império, os seus recursos. Eles não deram a glória ao Deus de Israel, ao Santo de Israel, mas assim mesmo, no versículo 10 diz assim, o meu poder, ou seja, a Síria dizendo, o meu poder atingiu os reinos. Então nós vemos a vanglória, a jactância aqui dos assírios, a arrogância deles, e eles se vangloriando, também aqui eles dizendo no versículo 8, porque os meus príncipes, todos eles são como reis, poderosos. Do 9, versículo 9 diz assim, não é Calno como Carquemes, Ramate como Arpade, Samaria como Damasco. São todas essas nações que foram dominadas pelos assírios, conquistadas pelos assírios. Eles despojaram os seus bens, as suas riquezas. Eles destruíram, trazeram até destruição para essas nações. E ainda agora, até mesmo para Samaria, e agora eles se voltam a Jerusalém, dizendo, os ídolos dessas nações são muito mais do que os de Jerusalém.
Naquele tempo, as nações que tinham mais ídolos eram consideradas mais fortes, né? Então eles se vangloriando. Quem é Jerusalém perto dessas nações? Quem são os ídolos de Jerusalém? Vimos que Jerusalém nesse tempo era uma nação idólatra. Mas ainda assim, quem era o Deus de Jerusalém, senão o Santo de Israel? E aí eles estavam até mesmo confrontando o próprio Santo de Israel, blasfemando contra o Santo de Israel. Dominamos essas cidades, também vão dominar Jerusalém. Então aqui nós vemos a arrogância, a cegueira dos assírios, dando credibilidade, mérito ao próprio poder deles, e não ao poder de Deus. Eles não viam como instrumentos de Deus. Eles não viam que tudo as conquistas que eles tinham era porque Deus estava permitindo e usando eles como um instrumento, como navalha, como martelo, como a vara do Senhor para julgar as nações. Então toda a credibilidade dando a si mesmo ao seu reino, ao seu império. Dando continuidade, no versículo 12, agora o Senhor mesmo, por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. O Senhor ainda precisava julgar Jerusalém, e ele iria usar a Síria. Por quê? Porque o Senhor primeiro ele trata a sua casa. Primeiro o Senhor julga a tua casa, depois os outros. Nós vimos um pouco para trás sobre o zelo de Deus pela sua casa. Vimos que o Senhor ele trata com a sua casa. E o Senhor disciplina, e o Senhor pune a sua casa, não deixa isento. Primeiro ele trata a sua casa, depois com aqueles que não são da tua casa. Então, no versículo 12, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então agora o juízo iria para a Síria. O Senhor julgaria a Síria. Então, por isso que há essa profecia contra a Síria. No versículo do 13 e 14, fala sobre o rei, a arrogância do rei da Síria, a jactância do rei da Síria. Então, aqui ele se vangloriando, né? Que nem aquele fariseu, eu não sou como esse homem. Lembrei muito disso. Então, ele se vangloriando, né? Dizendo assim: com o poder da minha mão fiz isto, e com minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como a um ninho e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Eu lembrei de dois ais aqui, irmãos. Se os irmãos voltarem um pouco lá no capítulo 5, no verso 21 e 22, esses ais aqui está por todo o livro de Isaías. Diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Então aqui, lembrando que não é especificamente só o rei, mas o rei, está falando do rei aqui, porque o rei é o representante. E as nações seguem o rei. É que nem um presidente. Então você pega um presidente de partido tal, olha para o partido dele. Crê nas mesmas coisas, nas mesmas ideologias.
nas suas práticas. Então o rei aqui, ele é um representante da nação da Assíria. E esses pecados do rei, esses dois ais, também era de toda a nação da Síria, se fazendo sábio aos seus próprios olhos, seu próprio entendimento, seus próprios conceitos, atribuindo a sua sabedoria, a sua inteligência a si mesmo. Eu conquistei por conta da minha inteligência, eu conquistei por conta da minha sabedoria e por conta do meu poder, por conta do meu império, tomei as riquezas, destruí as nações, roubei os seus tesouros e como valente abatia os que se assentavam em tronos. Destruiu os reis que estavam assentados nos tronos. Com a minha mão, meti a mão nas riquezas dos povos, como um ninho, como se ajuntam os ovos abandonados. Assim ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa ou abrisse a boca ou piasse. É que nem um ditador Kim lá, da Coreia do Norte. Ai daquele que abrir sua asinha. Ai daquele que abrir a boca ou piar alguma coisa contra mim, que eu extermino como um ditador. Se alguma nação se levantar contra mim, se alguma nação falar contra mim, se quer abrir a sua asinha ou piar, ai desses que eu destruo. Mas na verdade, o poder, a inteligência era porque o Senhor estava dando e permitindo para usar como instrumento para julgar as nações idólatras e até mesmo própria Jerusalém, por conta da sua idolatria, por abandonar o Senhor, por conta ali dos ais que nós vimos no capítulo 5. E aí colocando toda a sua confiança nos seus recursos, seja no seu império, seja no seu braço forte. Nós vamos ver no futuro breve de Isaías sobre aqueles que dão meritocracia aos seus braços fortes. Eu tenho isso por conta da minha força, conquistei por conta disso. E aqui o rei já está demonstrando esse pecado de se vangloriar em si mesmo, nas suas conquistas, no seu império. E a Síria era um grande império ali, uma grande potência como Roma foi. Se nós olharmos para hoje, comparando aqui entre nós, é como se fosse os Estados Unidos. Que nem o Trump lá fazendo, ameaças. Se não fazer isso, se não submeter, eu vou fazer isso. Só estou dando exemplos, tá, irmãos? Não estou querendo citar política. Então, toda essa arrogância, o rei, e não reconhecendo que ele era apenas um instrumentinho ali na mão de Deus. Uma vara, uma pequena vara, um pequeno martelo, uma pequena navalha. Então, a jactância tomada no coração da nação da Síria, nos olhos altivos de toda a nação da Síria. Porém, agora nós temos os próximos versículos do 15 ao 19. Nós temos no versículo 15 algumas metáforas para revelar algo. E diz assim: porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou seja, quem é maior, o machado ou aquele que usa o machado para cortar? Quem tem mais poder? Ou presumirá a serra contra que maneja? Ou seja, quem tem mais poder, a serra ou aquele que maneja a serra? São metáforas. Seria isso como se a vara abrandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse que não é pau? Tudo isso são metáforas, então
e também são perguntas retóricas para nós ruminarmos, pensarmos: quem é maior aí? O machado ou o que maneja? A serra ou o que maneja? No versículo 16 diz: pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a Tisica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo. Nós vemos a soberania do Senhor. O Senhor é o Criador. Os homens são apenas criaturas. As nações são apenas nações permitidas que se levantaram por conta do Criador. Irmãos, nós temos que entender que tem alguém sentado no trono, que rege todas as nações, que tudo está debaixo do controle dele. Nada está fora do propósito do Senhor. Nada. E aqui agora a arrogância do rei, a arrogância da nação da Síria, eles vão conhecer a soberania do Senhor, porque agora o julgamento é para eles. Por conta da jactância deles, agora eles vão conhecer o soberano de maneira de juízo. Por meio do juízo, eles vão ver quem é o soberano. Vão ver quem é sábio. Vão ver quem é maior, o machado ou aquele que maneja. É que nem um engenheiro, irmãos. O engenheiro, ele cria. Então, por exemplo, o engenheiro, ele vou criar uma cadeira. Essa cadeira não deu certo. Queima. Joga no lixo. Essa cadeira não está de acordo com o que eu queria. Refogo. Queima, joga no lixo. O engenheiro, ele é maior do que a sua criação. O engenheiro, quando ele faz algo e dá certo, então ele se alegra. Mas quando o engenheiro cria algo e aquilo não dá certo, ele pune. Ele traz o seu juízo. E o Senhor é o engenheiro. O Senhor é o Criador. O Senhor é o soberano. Tem um irmão que defende que a soberania do Senhor é algo mais além do que um atributo. Porque Ele é aquele que está sobre tudo, sobre todas as coisas. Em Provérbios 21, diz assim: Provérbios 21, 29 ao 31. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Em Jeremias 10, (6 ao 8), diz assim: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornam estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Esse é o rei, essa é a Síria, louca e estúpida por não conhecer, por não dar a glória ao Rei das nações. O Senhor é o Rei das nações. Muitas coisas acontecem no mundo, mas ainda assim o Senhor está no controle de todas as coisas, porque tudo coopera para o seu propósito eterno. No versículo, prosseguindo, agora no 16 ao 18, vai falar sobre o juízo do Senhor em relação à Síria, o que vai acontecer com a Síria. Então o Senhor, aqui através de Isaías, fazendo essa
sentido figurado, diz assim: porque a luz de Israel virá como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando um doente se desfinha. Então aqui nós temos essas figuras em relação ao que vai acontecer com a Síria. No versículo 16, enviará a Tisica. Tisica é doença, o Senhor vai enviar doença contra os seus homens. Quando se fala gordos está se referindo à sua saúde, à sua força, seus braços fortes. E debaixo da sua glória acenderá uma queima como a queima de fogo. Então o Senhor vai vir como fogo, como labareda de fogo, que abrase um fogo consumidor. E aqui os espinheiros, os abrolhos da Síria, a sua floresta, o seu campo fértil, ou seja, toda a sua potência, todos os seus recursos, todas as suas coisas, todos os seus tesouros, o que vai acontecer num só dia? Consumir pelo fogo do Senhor. Os irmãos lembram de Hollywood? O que aconteceu? Foi fogo por tudo. Uns dizem: mas ali foi queima de arquivo. As teorias, né? Mas isso aconteceu porque os poderosos fizeram por conta disso, por daquilo. Irmãos, tudo está debaixo da soberania do Senhor. Seja em meio dos homens, seja para queima de arquivo, a questão é: o Senhor julgou. O Senhor lembra? Os irmãos lembram do Rio Grande do Sul, que aconteceu? Um estado ateu, um estado ocultista. Um próprio pastor falou de lá, disse, mais ou menos 10 anos atrás, ele disse: é um estado que tem crescido o ateísmo e o ocultismo, e o Senhor vai julgar esse estado. E o Senhor julgou. Muitas coisas têm acontecido, as catástrofes. Os irmãos me ajudem aí. É isso aí. Terremotos, coisas da natureza sobrenaturais. Irmãos, tudo isso para mim está debaixo da soberania do Senhor. O Senhor tem permitido essas coisas porque o Senhor julga. O Senhor julga as nações, o Senhor nos julga particularmente, individualmente. Tudo está debaixo da sua soberania. Quando fala-se da tisica, doença que vai desfinhar, os irmãos já viram alguém forte? Quando pega uma doença séria, o que acontece? Seco, numa cama. Eu vi um testemunho de um desses que praticam, né, academia, desses marombeiros da vida, com seus braços grandes, e no Covid ele pegou e o homem ficou seco. E o Senhor está fazendo essa comparação, que é isso que a maneira dele fazer o juízo para os homens da Síria. Vou trazer doença para vocês e vocês vão se desfinhar. Juízo. E aquela potência, aquela grandeza, aquela glória do Senhor, da Síria, o Senhor disse que um menino, e ele contaria. O menino conseguiria agora contar as coisas da Síria. O menino que sabe contar até 10. Ia lá, 1, 2, 3, 4, 5, de tamanho aquele reino, aquele império. O Senhor ia trazer juízo para a Síria, para o rei, por conta da sua jactância. O Senhor julga porque Ele odeia a iniquidade, Ele odeia a jactância, Ele odeia o orgulho, Ele odeia a vanglória. O Senhor julga. Agora, temos que nos voltar a nós, amados. Esses poucos minutos que eu tenho. Somos diferentes da Síria? Somos melhores que a Síria? Queria fazer uma reflexão com os irmãos o Senhor fez comigo. Isso eu aprendi do Senhor e eu fiz
com um irmão e com uma irmã hoje. E eu não quero que os irmãos respondam. Quero que os irmãos reflitam. Primeiro, pense numa pessoa bem orgulhosa. Pense numa pessoa muito orgulhosa. Pensaram? Pensaram? Pois então, se essa pessoa que você pensou não é você, já demonstra o quanto você é orgulhoso. Se você se alegrou por ter pensado em si mesmo como orgulhoso, isso também demonstra que você é orgulhoso. Irmãos, não estamos isentos do orgulho, da jactância, da vanglória, da soberba. E ela procede à queda. Em Tiago, capítulo 4, ele vai tratar especificamente sobre isso. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17, diz assim: Atendei agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Amados, nós estamos sujeitos a isso agora, ao orgulho, à jactância, todos os dias. Não somos diferentes da Síria. Quando nós confiamos em nós mesmos, confiamos nos nossos recursos, confiamos na nossa força, quando não submetemos a ajuda, não submetemos ao presbitério, a própria palavra, o próprio Senhor, quando não buscamos ajuda do presbitério, ajuda dos irmãos, quando não ajudamos os irmãos, tudo isso é orgulho. Quando sentimos superiores aos irmãos, quando fazemos comparações, meu casamento, minha família é melhor do que aqueles irmãos, quando não acolhemos os irmãos enfraquecidos, como quando nós achamos essa assembleia superiores às outras assembleias de Rio Claro, tudo isso é jactância. Quando nós estamos lá no trabalho e somos melhores, somos bons no que fazemos e não ajudamos, a empresa que se vire, eu não vou ajudar ninguém. Aconteceu isso comigo, tá, irmãos? Meu Senhor me tratou depois. Sabedoria e inteligência quem te deu foi eu. Se você é bom por causa de mim, não por causa de você. Somos tomados pelo orgulho de diversas maneiras. Certamente perguntaram para o irmão Christian Schemper uma pergunta assim: irmão, qual deve ser a nossa atitude para com os irmãos da divisão? E tendo divisão, rachas entre as assembleias naquele tempo, o irmão respondeu, dando o exemplo de Paulo. À medida que nós vamos diante de Cristo, nós temos que fazer pequenos, considerando os outros superiores. Eu, Paulo, o menor de todos. Eu, Paulo, o maior de todos, pecadores. Somos tomados pelo orgulho de diversas maneiras, irmãos. Pela soberba. Não vou falar com aquele irmão lá. Não vou pedir ajuda por essa fraqueza do meu pecado, não. Não vou lá na frente, não, para orar. Não, esse pecado aqui eu consigo tratar. Quando o Senhor vem e fala, vai ler a Bíblia. Não, depois tal horário eu vou ler. Tudo isso, orgulho. O Senhor disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós temos que tratar o pecado?
Só hoje? Amanhã? Uma vez só? Todos os dias. Tiago diz, aquele que sabe fazer o bem, que conhece o bem e não faz, já está sendo orgulhoso. Quando o Senhor vem e nos chama para a comunhão e nós não vamos, somos orgulhosos. Quando nós sabemos, conhecemos a palavra e não a praticamos, somos tomados pela jactância. Uma vez eu ouvi um testemunho do irmão Gino que uma coisa simples, ele comendo e ele diante dos irmãos abaixou a servir, Senhor perdoa porque eu fui jactancioso. Os irmãos ficaram assim, mas que jactância? E um irmão para mim foi um exemplo da humildade de Cristo. Um irmão que conhecia muito da Escritura, muito da palavra, mas sempre se fazendo inferior aos demais. E é assim que nós devemos ser. John Owen, eu sempre falei isso e vou repetir aos irmãos. John Owen disse, mortifique o pecado todos os dias, faça disso a sua luta diária, ou ele os matará. O que nós lemos lá em Salmo? Enquanto Davi não se arrependeu, não confessou, os seus ossos encolheram, secaram. Mas quando nós confessamos, então nós temos saúde espiritual. Se temos que nos gloriar, lá em 2 Coríntios 12 ao 9, Paulo fala para nós nos gloriarmos no Senhor. Em Jeremias 9, 23, 24, também fala sobre nós nos gloriarmos no Senhor. Quer se gloriar em alguma coisa sua? Na sua fraqueza. Porque isso vai te levar à dependência de Deus. Irmãos, diariamente nós precisamos da cirurgia do Espírito Santo. Eu lembro do irmão Zaga compartilhar em relação a um açougueiro. Ele tem diversas facas. Tem a faca maior, isso. Então ele vem fazendo os seus grandes cortes, mas quando chega em pelinhas, em nervos, ele pega uma faquinha bem afiada e vai tirando, fazendo toda a limpeza para que fique só a carne. É assim, a daga do Espírito Santo. A daga do Espírito Santo, todos os dias nós precisamos ser tratados. Ele tem que vir e cortar, ou como fogo, o irmão Zaga tem compartilhado, para que queime toda a nossa arrogância, toda a nossa jactância, todo o nosso orgulho, diariamente. O orgulho procede todos os abismos. Se você pegar alguém, por mais que ele seja viciado, dado à prostituição, mas se ele não for orgulhoso, ele vai acatar a palavra e vai reconhecer o teu erro. Mas se for alguém que não é adúltero, que não é dado à prostituição, dado a vício, mas se ele for orgulhoso, você pode pregar que ele se fecha, soberbo, bloqueia. O orgulho nos leva às quedas, aos abismos. Mas o que nos evita o orgulho? É a comunhão com o Senhor. Irmãos, a falta de devoção e a falta do QS. Os irmãos sabem o que é QS? A letra Q e a letra S? Quarto secreto. O hospital tem UTI. Os cristãos têm QS, quarto secreto. Quando nós não nos entregamos ao quarto secreto diariamente para a comunhão, pode ter certeza que aí vamos dados ao orgulho e à soberba. Quando não reconhecemos os livramentos, como foi compartilhado aqui, que vem do Senhor, eu já enterrei amigos, o ônibus passou por cima da cabeça, agora o outro recentemente bateu no caminhão e morreu, recentemente um carro jogou em cima de mim, coisa pequena também, eu tive que jogar. Falei, como eu consegui fazer isso? E aí o Espírito Santo vem e ilumina. Quando nós não damos glórias ao Senhor, quando nós não nos damos o devido louvor ao Senhor na mesa, tudo isso é o orgulho. Quando mostramos falsa piedade, hipocrisia, vivemos de aparência, quando não temos as nossas práticas espirituais,
somos tomados pelo orgulho. Watmani disse certa vez, parafraseando, que tragédia é daqueles que têm tal conhecimento da palavra e não as praticam. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O orgulho é algo sério, irmãos. É algo sério e precisa ser tratado, algumas vezes pelo facão, pelo machado do Espírito Santo, pela serra, mas outras vezes pela adaga. Temos que ser podados diariamente pelo Senhor. Temos que ir para a cirurgia pelo nosso cirurgião, o Espírito Santo, todos os dias para sermos tratados. Senão, irmãos, o juízo começa pela casa. E aí seremos julgados pelo Senhor, e todos os nossos recursos, o nosso império será queimado num só dia. E toda a nossa saúde, a nossa gordice se desfinhará, seremos secos. Até os nossos ossos se secarão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e diariamente nos entregamos à adaga do Espírito Santo, no quarto secreto, para sermos tratados, podados e aperfeiçoados no Senhor. Amém? Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, nós não somos melhores do que a Síria, Senhor, mas não queremos fechar o coração e manter na jactância, Senhor. Nós oramos mais uma vez. Queremos Te conhecer, queremos Te buscar, queremos que a Tua face esteja virada para nós. Por isso, Senhor, perdoa o nosso orgulho, a nossa jactância, Senhor, a altivez dos nossos olhos, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajude diariamente a sermos tratados pela pessoa do Espírito Santo, pela Tua palavra que ilumina os nossos pecados. Senhor, nós queremos santidade. Senhor, santifica o Teu nome nessa assembleia, Senhor. Santifica o Teu nome em nós. Santifica o Teu nome na nossa família, nos nossos filhos. Senhor, nos ajude em prosseguir em santificação. Não queremos estar contados entre aqueles que ouviram do Senhor: retire, vós não reconheço. Por mais ainda que foi como um servo do Senhor nessa terra, que foi um instrumento usado pelo Senhor, que fez muitas coisas, expulsou demônios, curou no Teu nome. Senhor, nós queremos santidade. Amém. Santifica essa assembleia. Nos ajude na prática espiritual, na oração, na leitura da palavra, em buscar o Senhor, em contemplação, em meditação. Senhor, não nos deixe nos vangloriarmos. Não nos deixe nos exaltarmos, Senhor. O Senhor nos deu tantos bens, o Senhor tem nos dado tantas coisas, Senhor, e nós louvamos e damos glórias ao Teu nome por isso. Mas queremos santificação, Senhor. Nos ajude a não nos encobrir o pecado, mas confessá-los, ter um viver de arrependimento e se submeter todos os dias diante da Tua poderosa mão, Senhor, para que o Senhor mesmo nos exalte, Senhor. Nos livre de ser como Herodes, que não deu glória a Deus e morreu. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia.